Sejam bem-vindos à nossa terceira aula sobre Israel e Palestina, o conflito na Terra Santa. Na última aula, nós terminamos falando sobre os mamelucos, que haviam conquistado e dominado a Palestina em 1260. Falamos quem eram os mamelucos, que vinham do Egito, eram ex-escravos que haviam se convertido ao Islã e agora tomavam o poder, tinham feito um sultão do Egito. O sultão é um chefe militar, um chefe político da região, diferente do califa, que teria uma abrangência universal. O sultão tem uma abrangência regional. Então, em 1260, eles invadem a Palestina. Mas vai acontecer um fato em 1453 que vai mudar o curso não só da Palestina, mas o curso do mundo. O surgimento do Império Otomano. Quem eram os turcos otomanos? Há muita confusão com relação aos povos muçulmanos, né? Muitos fazem confusão entre turcos, egípcios, árabes, como se tudo fosse uma coisa só. Na verdade, a fé é uma só, o Islã. É claro, nem sempre há unidade na fé também. Nós vimos falar também que, dentro do islamismo, há duas correntes principais, os xiitas e os sunitas, e um exclui o outro. Os xiitas, principalmente, não admitem nem que os sunitas possam ser chamados de islâmicos. Então, eles não acreditam que um muçulmano sunita, eles pertença ao Islã. O Islã mesmo, para eles, é só os xiitas. E aí, nesse momento, vários povos vão se convertendo ao islamismo. E os turcos otomanos é um desses povos. Vindo da Mongólia, eles se instalam lá na Anatólia, onde hoje é a Turquia, e se tornam um grande império. Eles também são governados por um sultão. E em 1453, o sultão Maomé II, ele entra em guerra com o imperador bizantino Constantino XI. E o intuito de Maomé II é tomar Constantinopla, o que vai de fato acontecer naquele ano. A queda de Constantinopla em 1453, dando fim também à Idade Média e surgindo então a Idade Moderna. E nesse momento então que o Império Otomano toma Constantinopla, todos os domínios que pertenciam aos bizantinos, eles caem agora sobre posse do Império Otomano. Em 1517, os otomanos eles conseguem invadir a Palestina, que estava sob o domínio do Império Otomano, aliás, estava sob o domínio dos mamelucos, e incorporam ao Império Otomano aquela região da Palestina. Apesar de serem muçulmanos, eles não tratam com benevolência os árabes e os mamelucos que estavam naquela região. Apesar disso, eles colocam fazem uma opressão política, permitem certa tolerância de culto, mas há uma cobrança de impostos, há uma opressão militar e política com os residentes da Palestina. É bom lembrar que, nesse momento, quem estava residindo na Palestina? Haviam os mamelucos, que tinham subido do Egito e tinham se instalado naquela região. Havia também alguns árabes, que haviam permanecido da ocupação árabe desde 691, que Omar tinha tomado a Palestina, né? Havia também alguns ex-cristãos bizantinos que estavam lá também, e também remanescentes dos filisteus e dos cananeus. Então, esse povo era o povo que mais tarde vai se identificar como o povo palestino. Vejam que é uma mestiçagem de etnias que vai dar origem ao povo palestino. Também há judeus que vão voltando cada vez mais para a Palestina, desde que o Império Bizantino havia assumido o controle sobre a Palestina. Alguns judeus começaram a retornar. Então a gente vai encontrar populações locais judias ali também. O Império Otomano também foi responsável por um bloqueio comercial entre a Europa e a Ásia, e que, graças a esse bloqueio comercial, Cristóvão Colombo se propôs naquela jornada de encontrar um novo caminho para as Índias, seguido por Portugal, e nós estamos aqui no Brasil graças a esse bloqueio econômico do Império Otomano. Durante esse período de ocupação do Império Otomano, vai surgir um movimento na Europa chamado movimento do sionismo. A ideia era o seguinte: os judeus na Europa, eles nunca se sentiram pertencentes àquelas localidades. Eles estavam integrados a determinadas cidades, a determinadas comunidades, mas ele não tinha esse sentimento de que pertencia de fato. Judeus alemães, eles não se sentiam alemães de fato, eles sentiam apenas que como se fossem imigrantes naquela região, gerações de imigrantes naquela região. Por quê? Toda a Europa
ela estava cristianizada, principalmente na Idade Média. Toda a Europa, ela pertencia ao cristianismo latino, cristianismo medieval, católico romano. E os judeus permaneceram no judaísmo. Então, eles eram segregados, em primeiro ponto, por causa dessa questão religiosa. Na Idade Média também surge um antissemitismo, graças ao abandono cada vez mais das escrituras, a teologia vai sendo abandonada por uma certa religiosidade mística e supersticiosa medieval, e essa religiosidade vai fazer surgir um sentimento de antissemitismo. Vão acusar os judeus de terem crucificado a Cristo, e isso vai contribuir para a segregação cada vez mais dos judeus. Além disso, os judeus tinham esse desejo de voltar para a sua pátria natal, para o território que um dia tinha pertencido ao reino de Judá. E vai surgindo tem esse movimento chamado movimento sionista, que vem de Sião. Sião, como nós vimos, é uma das colinas que formam Jerusalém. É a colina do sul, onde estava a cidade de Davi, onde estava a cidade de Salém. E que mais tarde os judeus vão se referir a toda Jerusalém e mais tarde a toda aquela região. Por isso o movimento sionista é um movimento de judeus voltando àquela região da antiga Judéia, do antigo reino de Judá. E um principal proponente, o que a gente vai colocar como pai do Estado judeu, é Theodor Herzl. Ele viveu de 1860 a 1904. E em seu livro, Da Judestaat, o Estado Judeu, ele vai defender a existência de um Estado judeu, um lar para os judeus. Em 1850, nesse período contemporâneo, Herzl, em Jerusalém, a população de judeus já era maior do que a população de muçulmanos e a população de cristãos. Então, nós vamos encontrar lá os judeus, em maioria, vivendo naquelas regiões de Jerusalém. Em 1881, então, começa esse movimento do sionismo, principalmente porque na Europa vão se formar os pogroms, que são esses guetos de judeus. E eles cada vez mais se sentiam segregados, sentem essa vontade de ir para lá. Em 1897, o sionismo é marcado pelo congresso, o primeiro congresso sionista que acontece em Basileia, na Suíça, oficializando esse movimento e dando mais força ao movimento. Então, mais e mais fluxos de judeus estão emigrando da Europa para a, então, Palestina. De 1914 a 1918, eclode a Primeira Guerra Mundial, e isso vai trazer consequências para aquele território da Palestina também. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano ele vai se tornar aliado da Alemanha. E isso vai fazer com que a Alemanha, perdendo a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano também sofra consequências. Em 1917, os aliados tomam a Palestina, o território que estava ocupado pelo Império Otomano, e tomando a Palestina, os aliados fazem então uma aliança também com os povos árabes da região, dizendo que se eles ajudarem a acabar com o Império Otomano, com o domínio do Império Otomano, eles teriam então liberdade e autonomia de criarem países árabes autônomos e soberanos naquela região, que até então estava sob o domínio do Império Otomano. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações, a recém-criada Liga das Nações, dá à Inglaterra e à França um mandato sobre aquela região. Surge então um período do mandato britânico e francês, naquela região que um dia havia pertencido ao Império Romano. Em 1922, o Império Romano acaba definitivamente, e aquele território ele é dividido em 4 regiões. A Mesopotâmia, naquela região do Tigre e do Eufrates, a Palestina, que mantém os contornos, as fronteiras da província palestina original, a Síria e o Líbano, que estão ao norte da Palestina. A França fica com o Líbano, a Inglaterra fica com a Palestina, a Mesopotâmia e a Síria. E a missão deles era justamente fazer o desenho das novas fronteiras das nações árabes que irão surgir ali. Então, na província da Palestina britânica, e percebam que agora a Palestina não está sobre domínio dos palestinos, mas agora passou do domínio do Império Otomano para o Império Britânico. Então percebam que é nesse momento aí, após a Primeira Guerra Mundial, que a gente vai encontrar aqueles mapas que vez por outra circulam na internet, em que mostra a evolução das terras dos judeus. E o primeiro mapa é sempre mostrado lá, como pertencente à Palestina, dando a ideia de que os palestinos tinham domínio
sobre aquela região que Israel foi tomando aos poucos. Na verdade, a gente vai ver que os palestinos nunca tiveram o domínio, a autonomia sobre aquele território. Aquele território passou de um império para o outro império. Então, no início do século XX, estava sob o domínio do Império Otomano, e agora passa para o Império Britânico, com esse mandato da Liga das Nações para poder resolver essa questão. Em 1923, os ingleses dividem a Palestina em dois distritos, e tomando o Rio Jordão como marco. Da margem ocidental do Rio Jordão até o Mediterrâneo, ele cria o território da Cisjordânia. E como já havia bastante judeus ali, é na Cisjordânia que está o antigo território da Judéia, da Samaria. Como já havia bastante judeus ali, graças ao movimento sionista, os ingleses dizem que os judeus têm que permanecer no território da Cisjordânia. Eles não podem sair das fronteiras daquele território. Da margem oriental do Rio Jordão até o fim da província da Palestina que havia sido dada pela Liga das Nações à Inglaterra, eles criam então o território da Transjordânia, que depois vai ser transformado no Emirado da Transjordânia, e que hoje corresponde ao território da Jordânia. E naquele território, os judeus não poderiam entrar, porém, há bastante imigração de palestinos para aquele território, tanto que no território da Transjordânia é onde vai ter a maior população palestina, depois do próprio território da Cisjordânia. E essa divisão, então, ela foi feita em 1923. E a intenção ali da Inglaterra é fazer na Cisjordânia uma divisão, uma partilha entre dois povos. Fazer, então, um Estado judeu e um Estado árabe. Esse plano ele teve que ser adiado, porque em 1939 eclode a Segunda Guerra Mundial, que vai durar até 1945. Ao final da guerra, o mundo descobre, chocado, o Holocausto, os campos de concentração e o massacre de 6 milhões de judeus. Isso sensibiliza o mundo para a causa judaica e, mais do que nunca, surge forte o desejo de dar aos judeus um Estado judaico. Em 1946, também a Inglaterra e a França eles desenham as fronteiras das novas nações árabes. Então vão surgir a Jordânia, no território da Transjordânia, vai surgir o Iraque, no que era a região da Mesopotâmia, a Síria, o Líbano, todos esses países com suas fronteiras vão ser desenhadas pela Inglaterra e pela França. Em 1946 eles ganham então soberania e autonomia. Em 1947 a Inglaterra vai decidir a respeito da questão da Palestina, porque então o território da Palestina ainda não tinha sido decidido. As outras nações foi fácil de se decidir as fronteiras, mas com relação à Palestina ainda tinha essa questão entre judeus e os árabes palestinos. E a Inglaterra propõe então uma partilha que é levada à ONU. Em 29 de novembro de 1947, na histórica sessão da ONU presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, é votada e eleita a resolução 181, com maioria de votos. E essa resolução, ela dividia o Estado, na verdade, aquele território da Palestina, que ainda estava sob domínio inglês, em dois estados. Um estado árabe com 48% das terras, porém dessas 48%, a maioria da parte era a Cisjordânia, e englobava Jerusalém, englobava Belém, englobava Jericó, e também a faixa de Gaza. E para os judeus eles davam 52%. Porém, desses 52%, 70% dessa área é o Negev, é o deserto do Negev, que não tem valor nenhum. E os judeus perdiam, então, o acesso a Jerusalém. Jerusalém ficaria incrustada em território árabe. E a ONU também propunha que Jerusalém ela não se tornaria uma cidade nem palestina nem judaica, ela seria uma cidade internacional. Então, Jerusalém não pertenceria nem ao Estado judeu, nem ao Estado árabe. Ela seria uma cidade internacional. O que é que acontece? Os judeus, é claro, aceitam. Eles haviam acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, haviam acabado de sair do Holocausto, e ter uma terra, ter uma nação para eles, mesmo que não correspondesse ao território original do Reino de Judá, para eles era muito bom. Então eles aceitaram. Porém, a Liga das Nações não aceitou. A Liga das Nações não queria essa partilha de 48% para o território árabe. Na verdade, eles não queriam nem 50%, nem 60% para o território árabe, nem 90%. Eles não queriam, era um Estado judeu naquela região onde só tinham nações árabes. E depois da resolução
começam as negociações para a implantação dos dois estados. O mandato britânico iria acabar em 15 de maio de 1948. Na véspera do fim desse mandato britânico, reunindo-se no Museu de Tel Aviv, presidido por Davi Ben-Gurion, os judeus, então, eles assinam e fazem a declaração de constituição do Estado de Israel, dando início, então, nessa data histórica, ao Estado de Israel. E Davi Ben-Gurion se torna seu primeiro-ministro. O que é que acontece no dia seguinte, 15 de maio de 1948, surge então a Guerra da Independência. A Liga das Nações, compostas pelo Egito, Síria, Líbano e Iraque, se voltam contra o recém-formado Estado de Israel para que não deixar que, de fato, aquele Estado nascesse, né? E esse conflito parecia improvável que os judeus recém-formados, os judeus com pouco armamento, com um exército incipiente, um Estado nascente, seria improvável que eles vencessem a guerra, mas de fato é o que vai acontecer. Em 1949, com o cessar-fogo, Israel estava vitorioso. Acontece que o domínio de Israel, previsto pela ONU, ele foi acrescido de cerca de 20%. Então, em vez do desenho original da ONU, que se vocês olharem no mapa, não faz muito sentido, né? O que a ONU levou em consideração era a maioria de população. Então, onde existia maior população de judeus, aquilo ali devia pertencer aos judeus. Onde tinha maior população de palestinos, ali devia pertencer ao Estado árabe. O que acontece é que esse desenho, que não é um desenho muito estrategicamente político, né, porque os estados eles ficam se mesclando. As fronteiras não são bem definidas, então você tem inclusive duas áreas separadas, sei lá, a Cisjordânia da faixa de Gaza, e se tornaria então um plano inoperante, não dava para pôr em prática. Acontece que, então, com a Guerra da Independência, Israel ele conquista novas áreas e amplia um pouco as suas fronteiras. E as áreas que deveriam pertencer ao Estado palestino. A Cisjordânia ela vai ser tomada pela Jordânia no final da guerra, e a faixa de Gaza vai ser tomada pelo Egito. E, mais uma vez, os palestinos não vão ter o controle sobre o seu território, o território que havia sido dado a eles pela ONU. Está ocupado por nações árabes, a Jordânia com a Cisjordânia e a faixa de Gaza com o Egito. Em 1956 surge uma guerra de Israel com o Egito. E nessa guerra de Israel com o Egito, então, o Israel toma a faixa de Gaza e toma o Sinai. Em 1959, nasce a Al-Fatah, com o engenheiro palestino Yasser Arafat. Então ele cria a Al-Fatah inicialmente com a intenção de dar a independência e estabelecimento de um Estado soberano palestino, e com também a intenção de destruição do Estado de Israel. Em 1964, a Al-Fatah se transforma também na Organização de Libertação da Palestina, a OLP, que vai fazer ataques a Israel, tentando fazer uma resistência à ocupação de Israel naquelas áreas. E também nas áreas que pertenceriam, pela resolução da ONU, ao Estado de Israel, mas que para a Al-Fatah e para a OLP não deveriam estar na mão de judeus, porque eles não admitiam a existência de um Estado judeu ali naquela região. Em 1967, Egito, Síria e Jordânia, eles começam a fazer uma mobilização militar. Havia tropas da ONU nas fronteiras ali, e eles expulsam as tropas da ONU. Israel observa então esse cenário e faz uma contraofensiva, e nessa contraofensiva ele impede esse ataque dessas três nações que estavam tensionando atacar Israel. É a chamada Guerra dos 6 Dias. Em 6 dias, Israel promove uma guerra contra o Egito, a Síria e a Jordânia e sai vitorioso. E é nesse momento, então, que Israel faz um corredor e anexa Jerusalém, principalmente Jerusalém Oriental, onde estava a cidade histórica de Jerusalém, onde está o Monte Sião, onde está o Monte Moriá, e onde está, para os judeus, o local mais sagrado deles, que é o que sobrou do templo. É o Muro Ocidental, ou como os cristãos costumam chamar, Muro das Lamentações, mas que os judeus chamam Kotel HaMaaravi. Então, esse muro sagrado que estava sob o domínio da Jordânia passa a ser agora o domínio de Israel. Eles anexam
e nesse momento e anexam Jerusalém e fazem um corredor para Jerusalém, ampliando mais ainda as suas fronteiras. O Sinai, a Cisjordânia e as colinas de Golã na Síria passam também para Israel. Israel já estava com o domínio do Sinai, a faixa de Gaza, e agora ele domina parte da Cisjordânia, que estava sob o domínio da Jordânia, e principalmente as colinas de Golã, ao norte, que pertenceriam à Síria. Por quê? Qual o valor das colinas de Golã? As colinas de Golã são um ponto elevado, e quem domina as colinas de Golã, ele tem um controle militar da Galileia. Então, se você tiver artilharia nas colinas de Golã, se você dominar as colinas de Golã com artilharia, você vai bombardear a Galileia, e vai ser muito difícil da Galileia se defender. Por isso, então, Israel ele tem esse ponto estratégico de dominar as colinas de Golã. Em 1970, acontece o fatídico chamado Setembro Negro, em que o rei Hussein da Jordânia ele faz um massacre aos palestinos que viviam no seu território. E muitos migram para o Líbano. Lembra que a grande parte da população palestina também estava vivendo no território da Transjordânia, que agora faz parte do território da Jordânia. E em 1973, em retaliação à Guerra dos Seis Dias, em 1967, em que Israel venceu o Egito, o Egito e a Síria, eles atacam Israel, mas não numa data normal, mas na data do feriado de Yom Kippur. Para a gente entender, essa é a data mais sagrada do judaísmo. O Yom Kippur é um feriado que remonta aos tempos do Antigo Testamento. Era o dia do perdão. Yom é dia, Kippur, perdão. E era aquele dia em que, na época do Antigo Testamento, o sumo sacerdote ele entrava no templo, no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, e ele levava consigo o sangue de um cordeiro que havia sacrificado em favor do todo o povo israelita, e lá ele asperge aquele sangue diante da Arca da Aliança. O sumo sacerdote só podia entrar naquele local e estar diante da Arca da Aliança uma vez por ano, que era justamente nessa data do Yom Kippur. Uma vez que o templo havia sido destruído e a própria Arca da Aliança havia desaparecido, os judeus continuavam comemorando essa data. Então é uma data em que nada é feito. É mais rígido até do que os Shabats semanais. Então, um judeu não atende telefone, um judeu não trabalha, um judeu não faz nada. Eles oram pedindo perdão pelos seus pecados. E foi nesse momento, nesse feriado sagrado, em que Israel estava completamente parado, que o Egito e a Síria atacam Israel. É a chamada guerra, por causa disso, a guerra do Yom Kippur. E mais uma vez, Israel sai vitorioso. Em 1978, finalmente, o Egito reconhece Israel. E em contrapartida, Israel devolve o Sinai ao Egito. E o Egito se torna então a primeira nação árabe a reconhecer o Estado de Israel. Isso é celebrado no chamado Acordo de Camp David, em 1979, entre o Egito e Israel. Há uma consequência trágica para o Egito. Extremistas islâmicos eles não gostaram do que o presidente Anwar Sadat assinasse esse acordo de paz com o Israel. Em 1981, o presidente Anwar Sadat ele é assassinado por esses extremistas islâmicos. A gente vai perceber que há extremistas de todos os lados. O pensamento político e religioso não é uniforme, nem entre árabes, nem entre judeus. Nós vamos ter moderados de dois lados, extremistas de dois lados. Aqui nós temos extremistas muçulmanos matando um presidente porque não queriam a paz. E nós vamos ter mais adiante um primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, sendo assassinado por um judeu extremista também, que não queria paz com a Palestina. Então, extremistas sempre vão estar dos dois lados e vão estar sempre atrapalhando os planos de paz. Em 1982 ocorre a Guerra do Líbano. A OLP, a Organização de Libertação da Palestina, ela começa ações no Líbano também. Israel, para abafar as ações da OLP no Líbano, ele invade o Líbano também para poder tirar de lá a OLP e acabar com essas ações militares da OLP no Líbano. E, em resposta a isso, ainda nesse ano de 1982, o Irã manda para o Líbano para se defender e também para poder atacar Israel, um braço de uma organização terrorista que eles criam, o Hezbollah. O Hezbollah, ou Partido de Deus, que é isso que significa, é uma organização extremista, terrorista, que vai fazer ataques. Foram as organizações que ajudaram, então, os ayatolás a se manterem no poder depois da queda da Pérsia,
quando os ayatollahs derrubam Shah Reza Pahlavi e assume o Ayatollah Khomeini, e então eles mandam esse braço militar para o Líbano para atacar Israel. Surgem então as ações do Hezbollah no Líbano contra Israel, no norte do Israel. Em 1987 também surge a Intifada, é uma revolta popular na Palestina. Ela vai começar na faixa de Gaza, com os extremistas palestinos na faixa de Gaza, com essa intenção de destruir o Estado de Israel. E só vai acabar em 1992. Ainda nesse ano de 1987, vai surgir então essa organização chamada Hamas. Essa é uma organização que tem no seu estatuto não apenas o estabelecimento do Estado palestino, mas a destruição do Estado de Israel. O Hamas jamais vai admitir a existência de um Estado judeu ali naquele território que eles dizem pertencer historicamente à Palestina. E o Hamas ele é fundado por um sheik chamado Ahmed Yassin. E começa as ações lá, junto com a Intifada, ele já começa as ações de tiroteios, de jogar pedras em soldados israelenses e fazendo emboscadas aqui, emboscadas ali, fazendo esses atos, muitas vezes atos terroristas contra civis também vão acontecer, promovidos pelo Hamas no sul, na faixa de Gaza, e pelo Hezbollah no norte, no Líbano. Tentando a paz, em 1993, Bill Clinton ele consegue se sentar com Yasser Arafat, líder da OLP, e com o Yitzhak Rabin, que é o primeiro-ministro de Israel na ocasião, e eles selam um acordo de paz, que vai ser também selado, então, a sentença de morte de Yitzhak Rabin, porque os judeus extremistas não vão aceitar paz com a Palestina. Mas, em contrapartida, a OLP, então, faz um reconhecimento oficial da existência do Estado de Israel. E isso é um primeiro caminho para a paz. Não fossem os extremistas, isso houvesse caminhado, nós já estaríamos com 2 estados estabelecidos, autônomos e soberanos naquela região. Porque em 1993 tudo indicava que haveria então esse caminho, mas os extremistas se colocaram no local. Eles se colocaram no meio do caminho, né? Yitzhak Rabin vai ser assassinado e os grupos Hamas e Hezbollah não vão aceitar a paz com Israel. Em 1994, Arafat volta à Palestina como chefe da agora Autoridade Nacional Palestina. Essa autoridade, ela com capital em Jericó, ela recebeu do Estado de Israel a autonomia política, não a soberania, por enquanto não tinha soberania, mas sim tinha a autonomia, e caminhava-se para uma soberania de um Estado soberano, e caso os acordos de paz eles fossem evoluindo. Em 1994 também ocorre uma paz com a Jordânia. A Jordânia se torna a segunda nação árabe a reconhecer o Estado de Israel. E aí Israel faz paz com a Jordânia e Israel começa a selar paz com outras nações árabes também. Em 1995, então, a Autoridade Nacional Palestina ela recebe autonomia sobre vários territórios da Cisjordânia. A faixa de Gaza ainda continua sob o domínio de Israel por causa das ações do Hamas que estão acontecendo ali. Porém, em 2005, mesmo com a presença do Hamas, Israel toma uma decisão ousada. Manda a sua polícia para a faixa de Gaza para expulsar todos os colonos judeus que estão ali. E em 2005 ele devolve a faixa de Gaza ao domínio da Autoridade Nacional da Palestina e retira de lá todos os colonos, retira até à força todos os colonos judeus, que nenhum judeu permanecesse na faixa de Gaza, e entrega a faixa de Gaza à Autoridade Nacional da Palestina. E em 2006 ocorrem as eleições, tanto na faixa de Gaza como na Cisjordânia, que estaria sob o domínio da Autoridade Nacional Palestina. Mas há 2 partidos, o Al-Fatah, de Yasser Arafat, que é um partido mais moderado, que já havia reconhecido, inclusive, o direito da existência do Estado de Israel, e o outro partido é justamente o Hamas, na faixa de Gaza, que é intolerante, não aceita paz e não aceita a existência do Estado de Israel. Na Cisjordânia, o Al-Fatah ganha, na faixa de Gaza é o Hamas que ganha. E o Hamas não apenas ganha as eleições com apenas 45% dos votos, mas também ele promove que não hajam mais eleições. Ele dá um golpe e acaba assassinando todos os seus adversários políticos do Al-Fatah, se torna como partido único na faixa de Gaza e não permite que hajam novas eleições. Ele se mantém, então, no poder. Em 2006 ocorre também a segunda guerra entre Israel e Líbano, principalmente por causa das ações do Hezbollah. E em 2021
ocorre então a última batalha, a última guerra de maiores gravidades entre Israel e essas organizações terroristas. Percebam que Israel foi firmando acordos de paz com as nações, com os estados. Firmou com a Jordânia, firmou com o Egito, vai firmar com outras nações. Mas os grupos extremistas, os grupos terroristas, eles começam suas ações também. Em 2021 é a vez da Hamas e da Jihad Islâmica atacarem Israel. Eles atacam Israel, mas a contraofensiva de Israel põe fim, então, a esses ataques que ocorrem em maio de 2021. Em poucos dias, então, esses ataques eles são abafados, Israel sai vitorioso. Essa seria, então, a última grande confronto militar que Israel teve com esses grupos. É claro que ali na faixa de Gaza, ali na Cisjordânia e no norte, no Líbano, sempre vão ocorrer pequenos focos, pequenos confrontos, mas nada de grandes proporções, até que chegamos na data atual, 7 de outubro de 2023. Igual o que aconteceu 50 anos atrás, essa data marcava o fim de um feriado religioso judaico, o Sukkot. O Sukkot é a festa dos tabernáculos, aquela festa bíblica que está na lei de Moisés, em que o povo ele relembrava os tempos que haviam vivido no deserto, que haviam morado em cabanas, e ali eles comemoram isso. E 7 de outubro de 2023, eles estavam saindo desse feriado do Sukkot. E, mais uma vez, também, Israel está sendo pega de surpresa durante um feriado com um ataque de grandes proporções. Naquela manhã, o Hamas fez um intenso bombardeio a Israel pelo sul, na fronteira entre a faixa de Gaza e Israel. E não somente esse bombardeio, mas houve então a penetração no território de Israel de militares do Hamas, e com ataques a civis, com ataques, sequestros, uma chacina de civis. Percebam que não foi um Estado com seu exército atacando as forças militares de outro exército, mas houve uma organização terrorista que, nesse momento, está assumindo o controle do Estado, mas não representa o Estado da Palestina, ela só assume o controle por um golpe militar que aconteceu na faixa de Gaza, e ela está atacando, então, civis. Não está os alvos não são militares, os alvos são civis. E sequestra civis, faz reféns, leva para a faixa de Gaza, mostra imagens, publica imagens na internet de chacinas, de coisas terríveis que estão acontecendo. Essa é a que vai entrar para a história, chamada a Guerra de Sukkot, e que está atingindo grandes proporções. Bem, a gente termina aqui essa série de aulas sobre o contexto histórico da Terra Santa. Eu gostaria de concluir mostrando o que nós vimos, só relembrando o que nós vimos. Aquele território é um território disputado. Por quê? Porque tem um valor estratégico, como nós vimos no início, na nossa primeira aula. Há um valor estratégico ali, é um corredor entre a África, a Europa e a Ásia. Ali também é vizinho dos países produtores de petróleo, há grandes fortunas em jogo ali naquelas regiões, embora Israel mesmo ela não seja produtor de petróleo, mas as outras regiões sim. Há uma grande produção, então o fator econômico também fala. E a questão religiosa também. Jerusalém é uma cidade que é sagrada para 3 grandes religiões: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E aí você tem uma questão de a quem deve o domínio de Jerusalém. E como Jerusalém poderia abraçar essas 3 religiões, sob domínio de quem estaria ali. Historicamente, nós vimos que Jerusalém ela é uma cidade que está mais ligada, de fato, aos judeus. Ela foi conquistada, na verdade, ela foi fundada, segundo a arqueóloga Kathleen Kenyon, por tribos semitas, e os judeus são semitas. Ela foi conquistada pelo rei Davi por volta de 1000 a.C., e Davi tornou ela a capital do reino de Judá. Ela se tornou capital da província da Judéia, tanto no Império Persa, como no Império Grego, como no Império Romano. Era Jerusalém, capital da Judéia, e então Jerusalém estaria ligado aos judeus nesse sentido. Ela se torna uma cidade sagrada para o cristianismo, com a morte, a crucificação e ressurreição de Cristo, e para o Islã, com Al-Isra e Al-Miraj. Mas é uma cidade importante, é uma cidade que, historicamente, ela deveria estar sob o domínio dos judeus, como de fato hoje está. E aquele território que correspondia ao reino de Judá de fato ainda
nós vimos isso historicamente, pertencente aos judeus. Eles não estão ocupando um território que era da Palestina. Na verdade, eles retomaram o território que foi tirado dos judeus pelo imperador Adriano em 135 depois de Cristo, com aquela grande diáspora que ele promoveu, e os judeus foram voltando aos poucos e foram retomando com o movimento sionista e depois pedindo à Liga das Nações, depois à ONU, que ali se estabelecesse um Estado judaico. As fronteiras não são exatas as do reino de Israel, mas eles aceitaram. Em todos os acordos que foram propostos, Israel sempre tem aceitado. Os árabes é que muitas vezes têm negado, porque muitos não querem a existência, a coexistência entre esses estados. E a gente vê, então, o cumprimento daquela profecia que nós lemos antes, não é? A respeito de Ismael, a respeito de como ele estaria vivendo com seus irmãos, mas estaria sempre em guerra com eles. A gente termina aqui, conclui aqui. Esse é o panorama da Palestina, esse é o panorama de Israel, aquela terra com suas fronteiras, com sua história. Nós vimos que, de fato, houve várias ocupações, em nenhuma delas a Palestina, os palestinos tiveram autonomia ou soberania, a não ser agora que tem essa oportunidade de ter a faixa de Gaza, que é o território original dos filisteus, a Cisjordânia, que, embora não seja território original dos palestinos, pertenceu, na verdade, ao reino de Israel e mais tarde a Samaria, que era uma província do Império Romano que estava dentro da província da Judéia, mas está ali, é onde tem maior concentração de palestinos, eles poderiam ter direito ali. Ali eles dominam cidades como Jericó e outras cidades também, Belém, e estão debaixo da Autoridade Nacional Palestina. Outra coisa que eu gostaria, para concluir, é que aqueles 2 pontos que eu levantei no início. Israel não está em guerra contra a Palestina. Quando a gente fala em Palestina, a gente tem que entender que no momento atual existem 2 Palestinas. Uma Palestina é a Cisjordânia, que está sob o domínio da Autoridade Nacional Palestina, que tem acordos de cooperação com Israel. Há cidades em que ela tem autonomia plena, há cidades que ela tem autonomia compartilhada, da qual ela recebe suprimentos, energia elétrica, água, e há locais também estratégicos que estão sob a autonomia plena de Israel, porque são locais estratégicos, onde há focos de resistência, e eles estão ocupando temporariamente, mas há planos de devolução da Cisjordânia em peso para a Autoridade Nacional Palestina. E até então eles estavam caminhando para um acordo de paz em que houvesse soberania de 2 partes. E a outra Palestina é a faixa de Gaza, dominada pelo Hamas. Então, quando a gente fala em Palestina, a gente tem que ter cuidado. Qual Palestina está se referindo? Israel não está em guerra contra a Palestina, porque existem 2. Israel está em guerra com o Hamas, que hoje domina a faixa de Gaza. E a gente nem pode falar que está em guerra contra a Palestina, porque não é o Estado da Palestina. Na verdade, é uma organização que domina aquela faixa de terra. É a organização do Hamas, que não pode responder pelos palestinos. Então, Israel está em guerra contra essa organização. Então, esse é um ponto que, além do ponto de que Israel teria feito ocupações ilegais em territórios palestinos, e isso a gente viu que não corresponde historicamente, esse ditado, esse consenso que rola por aí agora popularmente na internet, de que Israel está em guerra contra a Palestina, deve ser dissolvido. A gente esclarece, então, que existem 2 Palestinas e que Israel está em guerra só com a faixa de Gaza. Ok? Bom, espero que tenha sido produtivo para vocês, espero que tenham gostado, espero que isso possa ter acrescentado a vocês uma visão mais ampla do nosso cenário político atual, trazido mais informações históricas. É sempre bom a gente estar amparado historicamente com alguns dados. Eu tenho conversado com algumas pessoas que defendem defendem o outro lado, e sempre o que eu percebo é que elas defendem sem saber o que estão defendendo. Quando a gente pede um embasamento histórico, elas não conhecem. E vai falar que, por exemplo, que a faixa de Gaza é uma prisão a céu aberto, que eu vi recentemente, e quando a gente percebe e mostra no mapa, localiza a faixa de Gaza e quais são as fronteiras da faixa de Gaza. Não é só Israel. E é claro, quando a gente está em guerra, as fronteiras são fechadas. A Coreia do Norte está em guerra, embora tenha um cessar-fogo,
permanente por enquanto, mas está em guerra com a Coreia do Sul, e a fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul ela é fechada. Assim aconteceu com a faixa de Gaza e Israel. O Hamas está na faixa de Gaza, é claro que a fronteira vai estar fechada, mas a faixa de Gaza não só tem fronteira com Israel, tem fronteira com o Egito, que é um país árabe, e eles têm aberto, então eles poderiam sair para o Egito. Ocorre é que o próprio Egito também fechou as fronteiras com a faixa de Gaza. Então, se a faixa de Gaza é uma prisão a céu aberto, não é só por causa de Israel, nem por causa do Egito. Na verdade, o que motivou Israel e o Egito a fecharem as fronteiras? O Hamas. Então, quem faz com que a faixa de Gaza se torne uma prisão a céu aberto é o próprio Hamas, não é Israel. Eles têm fronteira com o Egito, e nem o Egito e Israel juntos, porque eles estão, na verdade, se precavendo de ataques, de entrada de guerrilheiros terroristas do Hamas em seus territórios. Bom, a gente conclui aqui. Um abraço a todos e continuem com os próximos vídeos ainda sobre Israel e Palestina, o conflito na Terra Santa.